Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó 100.1. Lembrando que este programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesses gerais, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas e conversadas à luz da doutrina dos espíritos. Na conversa de hoje, nós vamos comentar sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 5, que tem como título Dai a César o que é de César. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando a sua participação. Você pode fazer essa participação, contribuir conosco através da live no Face da rádio ou pelo WhatsApp 2049 1212, repetindo 2049 1212, ou pelo telefone fixo 2049 1200. Convidamos também para acompanhar nossas redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram. Curta, compartilhe nosso conteúdo, nos ajude a divulgar, o nosso trabalho nesses canais. E você também encontra todos os programas anteriores e informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região. Também poderá acompanhar o anúncio dos nossos próximos programas. Hoje, 11 de fevereiro de 2023, nós temos aqui na nossa bancada as nossas amigas Fabiane Marcon, da Seção Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fábio. Bom dia, Josué, Mona, João. E um bom dia muito especial para todos aqueles que nos acompanham nesse sábado lindo, pelas rádios e também pelas redes sociais. Da Casa Espírita Gotas de Luz, tem a nossa amiga Mona Lisa Hack. Tudo bem, Mona? Bom dia aos nossos amigos aqui e a todos que estão nos acompanhando. E eu serei o âncora, Josué Gamborge, da Seção Espírita Nosso Lar. Feitas essas considerações iniciais, meus amigos e amigas, vamos para os patrocinadores, que são duas empresas gigantes aqui da nossa região, aqui da nossa cidade e região, que ajudam, nos proporcionam os recursos materiais para que a gente possa levar ao ar este programa que já está há 4 anos no ar, indo para o 5º ano, graças à audiência qualificada de vocês. Vamos escutar o anúncio das empresas Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos então aqui, meus caros amigos e amigas, você que está no rádio, acompanhando pelas antenas poderosas da Rádio Chapecó, ou pelo Facebook, indo trabalhar ou indo fazer compras no comércio de Chapecó e região, e nos levando com você
pelo carro ou, não é, ou em casa, tomando um café, tomando um mate. Nós estaremos juntos aqui até as 9 da manhã. Pois bem, o tema de hoje é um tema do Novo Testamento, bastante conhecido e muito interessante este tema, que é dai a César o que é de César. O que será que a doutrina dos espíritos, não é, o espiritismo codificado por Allan Kardec, tem a nos dizer sobre este trecho do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus? Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que será que essas palavras do Mestre nos ensinam? O que é que ele quis dizer com esta sentença: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Vamos aprofundar essas reflexões, vamos estudar juntos e vamos começar perguntando para a Fabiane. Vamos ver. Para começarmos nossa conversa de hoje, é importante realizarmos uma breve explanação, Fábio, sobre o porquê que se cobrava impostos ou tributos na época de Jesus. Qual era o cenário, qual era o contexto histórico da época? Ali foi só o início, né? Porque os tributos não são cobrados até o presente momento. Não há quem possa escapar deles. Exatamente. Ali foi só o princípio da história dos tributos. Tem uma sentença que diz assim, um jargão, né? Só desculpa interromper, que diz assim: as duas coisas mais certas na vida é a morte e os impostos. Não há como escapar. É verdade. Mas nesse período, aquela região ali, ela era dominada pelo Império Romano. Então, os romanos, eles dominavam e o Império Romano precisava sustentar-se de alguma forma. O Império não produzia nada, né? O governo hoje não produz nada. Então, quem é que precisa sustentá-los? A população. Então, para que eles pudessem se manter, eles cobravam tributos da população. O que acontece ali é que os tributos eles eram muito altos. Então, o que se observava era um império rico e uma população miserável. E esse era um motivo de discórdia, era um motivo de muita revolta, de muitas brigas, né? E não havia opção, vou sonegar, isso não existia naquele momento. Eles tinham que pagar. Então, os judeus, por exemplo, eles eram contra as cobranças porque eles achavam que ia contra a lei mosaica, o pagamento dos tributos. Eles achavam que não era certo. E, de fato, não era justo. Se a gente for analisar historicamente, era um povo miserável e um império milionário, né? Então, esse era o grande ponto de discórdia naquele momento ali. E era uma forma que eles queriam testar, exatamente como tu leste ali na introdução, testar Jesus, né? Porque se eu pergunto para ele, ele me diz assim: não, eu acho que vocês não devem pagar. Ele estaria incitando o povo contra o império. Não, eu acho que vocês devem pagar exatamente o que está sendo cobrado. Então, ele é favorável ao governo que explora, né? Mas ele, como era de uma inteligência imensa, ele consegue deixar claro ali qual era o seu propósito. Perfeito. E também nesse aspecto, né, meninas, havia uma opressão muito grande, né, do governo do Império Romano sobre os judeus da época, e também por isso que os judeus eles esperavam que o Messias
tão aguardado Messias, né, pelas profecias do Velho Testamento, que o Messias trouxesse a libertação do povo judeu do jugo do Império Romano. Só que eles estavam esperando um líder militar, né? Eles esperavam uma Sim. outra abordagem, Exatamente, né? Totalmente diferente. Exato, até foi nesse aspecto também que o próprio Judas se equivoca, né? E entrega Jesus aos romanos, né? Por 30 dinheiros. Então, eles esperavam que Jesus fosse um líder político ou militar que fizesse uma revolução no campo da matéria, no campo Exatamente. dos homens, né? Mas, na verdade, a revolução de Jesus era no aspecto espiritual. E os fariseus eram revoltados porque eles já pagavam impostos para o templo e tinham que pagar mais aos romanos, né? Então começou a misturar aí as coisas e eles começaram a não gostar, porque já pagavam uma grande quantia ao templo, que na época era obrigado, né? E tinha que pagar aos romanos, então era um descontentamento. E hoje, se você decidir sonegar, né, é claro que é impossível sonegar completamente, né? Você sempre vai pagar um imposto qualquer, em qualquer produto que você consuma ou qualquer serviço. Mas se você decidir assim, bom, eu tenho um tanto lá de imposto de renda e eu não quero pagar isso daí, ou eu não quero pagar os tributos da minha empresa, qual é o que você vai, de que forma você vai ser penalizado por isso? Você vai ter um processo burocrático. Né? Exatamente. Naquele tempo era muito diferente. As pessoas eram presas, elas eram mortas, elas perdiam seus bens, elas viam os familiares sofrendo. Sim. Então era uma questão muito mais dura do que se enfrenta hoje, né? Era obrigado, tinha que pagar e Por ponto isso a final. revolta. Perfeito. Mas, Mona Lisa, os fariseus, eles tentaram, na verdade, quando ela faz essa pergunta a Jesus, né? O Fábio já fez uma pequena abordagem. Qual era a intenção verdadeira deles? Porque Jesus estava se sobressaindo como um grande líder. Qual era a intenção dos fariseus ao formularem a Jesus essa questão envolvendo um tema muito sensível, que era o pagamento dos impostos? Então, veja, os fariseus, eles queriam tentar Jesus, né? Mas eles não... Veja que quando tu narrou ali a passagem, eles não vão sozinhos, eles vão com os herodianos, né? Que eram os amigos de Herodes, que eram a favor ao tributo. Então, foi os dois grupos, o que era contra e que era a favor. Então, nós vamos ver o que ele vai dizer, porque ele vai ter que dizer sim ou não. Então, na verdade, eles queriam enredar Jesus para prendê-lo. Mas claro que Jesus, o espírito iluminado, sabia a intenção, a malícia, né, que estava vindo ali. Então, se ele dissesse sim, que nem a Fábio falou, ele era a favor da exploração, ao povo ser sacrificado, a ter que pagar, a ter que sofrer. E se ele dissesse não, ele estava incitando o quê? Ele estava indo contra os romanos. Então, Jesus, muito, muito inteligente, né? E aqui ele vem abordar uma coisa muito, muito importante, que nós vamos falar mais adiante, que é a justiça, né? Ele diz, traz aqui a moeda. O que está impresso ali na moeda? Está o rosto de César. Então, dai a César o que é de César. E complementou, e a Deus o que é de Deus. Então, até que o texto em Mateus vai narrando, né, que eles vão saindo um a um e deixam ele sozinho, porque o que eles queriam realmente era enredar ele para prendê-lo, para acusá-lo de ir contra os romanos, ou acusar que estava explorando a favor da exploração do povo, mas não deu certo, né, a questão. Ele colocou uma coisa muito importante, né, quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está... Isso aqui é justo? Quanto que é justo? Colocando os pingos nos is, vamos falar a verdade, né? E o povo, então, tanto os fariseus quanto os herodianos foram saindo um a um e não conseguiram o que queriam, que era enredá-lo para poder prendê-lo ou acusá-lo de alguma coisa contra o império. Ele acaba saindo pela tangente. Tangente. Né? Em outras passagens do Novo Testamento também, Jesus faz isso me lembro quando ele estava chegando em Jerusalém na época da Páscoa, né? E vem um doutor da lei e pergunta a ele. Jesus estava cansado da viagem, estava assim exausto, junto com seus discípulos chegando, né, vindo pela Samaria. E aí aquele doutor da lei, ao invés de recebê-lo, olha, vocês querem água, precisam de alguma coisa, vai logo provocando Jesus, né, e lança a pergunta: o que é preciso, né? O que é preciso para alcançar o reino de Deus? Aí Jesus olha para ele, devia estar cansado, e olha para ele: tu não é doutor da lei? Você sabe. O que está escrito, né? O que está escrito? O que diz a lei? Né? Aí o doutor da lei diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo. E Jesus diz:
Beleza, tá aí. É isso aí, Você pronto. respondeu, você já sabe. Por que você está me perguntando? Né? Ele sempre saía pela Da tangente, tangente. em virtude do grau espiritual. Na verdade, essa pergunta, né, José, é uma sinuca de bico. Porque se você ficar, né, e se você correr, tem problema, né? Que nem a gente diz aqui Exatamente. na linguagem popular. E às vezes a gente também é colocado numa sinuca de bico e a gente não consegue sair pela tangente, a gente fica ali enredado, né? Porque a gente não tem essa visão, além que nem tinha Jesus. Jesus conhecia o ser humano profundamente. Então, quando os amigos já estavam chegando, ele já sabia que era uma cilada. Era uma cilada. Uhum. E isso demonstra também como ele foi perseguido de todas as formas. O momento em que ele é preso, o momento em que encerra a passagem dele aqui, é só um dos momentos. Mas as tentativas foram Todo instante. muitas. É verdade, não, com certeza, né? E a questão dos fariseus, né, menina? Só para levantar esse outro ponto. Os fariseus, eles se diziam religiosos, né? Eles iam para o templo. Rezavam. Eles né, Mas- viviam lá, sabiam decor, sabiam o Velho Testamento decor e salteado. E se diziam religiosos, mas a religiosidade deles era da boca para fora. Porque se eles abordam Jesus para tentar armar para eles uma cilada, isso não é uma alternativa, não é uma conduta, não é uma prática de pessoa que se diz do bem, né? De pessoa, né, na época religiosa. Então, por isso que a gente fala de farisaísmo, né? Farisaísmo é a pessoa que se diz religiosa, mas que no fundo, quando é exigido dela uma conduta de caridade, ela não sabe, porque O ela seu só tem comportamento contradiz a sua fala. Exatamente, porque ele só tem a teoria. Eles É são, o externo, eles são né? religiosos dentro do templo, né? Quando Exato. em sociedade o seu comportamento é totalmente diferente, então eles se desmentem na A prática. fala é uma, o comportamento. Por isso É ele diz o farisaísmo. Eram religiosos, tanto é que foram eles que patrocinaram, né, a desencarnação de Jesus. Né? Tanto fizeram que conseguiram, né, que ali com Caifás, Anás, todo aquele povo ali da religião tradicional ali do Sinédrio, conseguiram armar e conseguiram levá-la à crucificação. Pois bem, vamos fazer uma paradinha só para falar com os nossos amigos aqui nossos ouvintes qualificados aqui do Face. A Lia Boger, que está sempre conosco, dá bom dia, Lia. Jair Nunes Barbosa, bom dia, amigos de doutrina. O Jair também é um amigo querido. A nossa Idair Matana Pacheco, lá do Bezerra de Menezes. O Marquinhos Zanetti, lá de Xaxim, né, da Casa Espírita de Xaxim, que estava de aniversário esses dias, né, Marquinhos? Carla Regina Boger Neto, deve ser parente da Lia, né, dona Carla? Então, muito obrigado pela sua presença. Zenesi Dalazen, também dá bom dia. Reni Moreto Lise, que sempre está conosco, bom dia. Reni, nossa companheira do nosso lar. A Reni, claro, com certeza. Reni Moreto Lise, com certeza. Clenira Rosário de Freitas, bom dia, irmãos, gratidão. Lucas Venâncio, ele diz assim, bom dia, amigos, ótimo sábado, abraço, Lucas Venâncio, do Passo dos Fortes. Que beleza, hein? O Lucas, lá do Passo dos Fortes. Terezinha Padilha do Nascimento, também dá bom dia. Dari Stefanello, bom dia. Nelson de Souza, esse não falha nunca. É mais fácil nós da bancada faltar do que seu Nelson. Esse é o fã número 1. Esse é ponta firme, né, seu Nelson? Como a gente fala nessa expressão popular. Marisa Scapinello Valdamere, bom dia. Jair Bonetti, nossa amiga Lorete Galon, bom dia, amigos. Sempre bom ouvir vocês nos sábados. E sempre bom ver que você está conectada aqui, Lorete. É uma amiga especial, trabalhadora, valorosa do movimento espírita. Sônia Maria Fortes Concato, também dá bom dia. A Graciela Vial, lá ela mora em Cordilheira Alta, mas ela é trabalhadora da Casa Espírita Chico Xavier de Xaxim. Silvio Carlos Breda, bom dia. Mauro Oliveira também, bom dia. Povo da Luz, tomara que um dia a gente alcance a luz, né, meninas? Estamos trabalhando para isso. Maria de Oliveira Simão também dá bom dia. Carla Regina Boger Neto, de novo ela colocou uma carinha aqui, um emoji de sorriso, não é? Nilce Teodoro também dá bom dia. Com essa audiência qualificada, a gente dá prosseguimento aqui ao nosso programa. Fábio,
e essa resposta de Jesus, ela foi direcionada somente para a questão do pagamento dos tributos, ou ele aproveitou e já amplia o foco da conversa ali com os fariseus? Para a gente entender esse processo, nós temos que olhar para o povo que vivia na terra no tempo em que Jesus esteve conosco. Então nós sabemos que aquelas pessoas ali, elas viviam num mundo de muito atraso, né? Então havia um atraso intelectual, as pessoas tinham pouco conhecimento, pouco estudo, pouca capacidade de compreensão. Às vezes a gente não se dá conta que a maioria dessas pessoas era analfabeta. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, então eles não tinham acesso a informação nenhuma. Havia um atraso moral, por isso que alguns comportamentos também, nós ainda vivemos em atraso moral, mas naquele tempo era muito pior. Um atraso espiritual também muito grande. E Jesus, sabedor da sua missão de transformar, né, aquele ambiente e de oportunizar aquelas pessoas um caminho para a sua evolução, ele aproveitava cada ocasião para trazer lições muito, muito grandes. Elas não eram só lições específicas. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode considerar, como é que ele fazia para chegar naquela capacidade cognitiva? Ele usava de parábolas. Se ele fosse chegar lá e entregar um evangelho, por exemplo, não tinha sentido nenhum, as pessoas não tinham como acessar aquilo. Então ele precisava falar de uma forma que ele fosse compreendido. Por isso as parábolas, né, trazendo exemplos cotidianos para que as pessoas entendessem. Então cada parábola trazia um ensinamento muito grande. Uma outra questão também que deixa muito clara essa forma pedagógica que ele usava. A gente, quando vai estudar, por exemplo, a questão das curas, né? O que ele fazia? Quando ele curava as pessoas, fosse através da imposição de mãos, através de um abraço, através do momento em que a pessoa tocava as vestes dele, quando a pessoa se encontrava curada, o que ele falava para ela? Tua fé te curou. Para que ela aprendesse que ela precisava ter fé também para resolver todas as questões da sua vida e não apenas esperar que alguém surgisse para trazer uma solução, né? A gente evolui quando se empenha, a gente evolui quando procura, é assim que nós aprendemos e nos tornamos melhores. E o principal, vá e não tornes a pecar. Então, naquele momento, ele também ensinava que para você ser merecedor de uma vida decente, de uma vida digna, você precisava fazer a tua reforma moral. Então, todas as oportunidades que Jesus tinha de se dirigir ao povo, de falar com as pessoas, ele trazia lições muito amplas. Então, por isso que se diz que ele foi o melhor pedagogo que já existiu, né? Porque ele usava tudo que ele tinha disponível para gerar um conhecimento naquelas pessoas que eram tão necessitadas disso. Por que ele era o melhor médico? A gente fala que Jesus foi o melhor médico que já passou pela terra. Porque quando ele tocava alguém com o intuito de curar, ele era capaz de chegar à raiz do problema que nem sempre estava naquela existência, mas talvez em muitas outras. Ele enxergava aquele homem velho ali, ele enxergava aquele espírito já trazendo coisas de tantas existências, já endurecido, né? Por que ele era o melhor advogado que a gente já teve? Porque ele olhava para o ser humano e ele dizia assim, ó, o problema do ser humano não é a maldade, é a ignorância. Né? Então, essa sabedoria dele se transmitia em todos os gestos, em todas as ações. E nesse caso também, ele estava ensinando as pessoas, olha, vocês têm que ser justos. Talvez César não esteja sendo justo, talvez o império não esteja sendo justo, cobrando de vocês muito mais do que vocês podem pagar. Ele não está sendo justo quando o império cresce e o povo é sacrificado, mas vocês não podem ser como eles, né? Vocês têm que ser diferentes. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é dele. Muito interessante, né? A Fábio trouxe uma questão, por exemplo, né, do vai não peques mais. Essa psicologia profunda de Jesus. E quem está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, deve estar pensando, bom, são os espíritas falando uma hora da figura de Jesus. E pode
né, às vezes o pessoal tem um pouco de estranhamento, porque a doutrina espírita é uma doutrina nova, né? Ela surgiu em 1857, né, na França, e algumas pessoas às vezes atacam o espiritismo, né, tem preconceito e porque não conhecem. Então, muitas vezes os que se dizem cristãos, nós somos cristãos, como se tivessem o monopólio da verdade, como só eles fossem cristãos. Então, vamos aqui dar um esclarecimento. Os espíritas são, sobretudo, antes de serem espíritas, são cristãos. Para ser espíritas, precisamos ser cristãos, porque nós nos dedicamos muito ao estudo da vida de Jesus. Para os espíritas, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo, Jesus é o grande exemplo, é o guia, a gente chama o guia e modelo. O guia e modelo, não é? E mais do que isso, o governador espiritual da Terra, responsável até mesmo pelo processo de formação da Terra. Então, lá na questão 625, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos, qual é o homem mais perfeito que já pisou na face da Terra? E os espíritos respondem, Jesus. Simplesmente, Simples. assim. Jesus. Curto. Ou em algumas traduções, vide Jesus. Ou seja, vejam a vida de Jesus. Então, uma das coisas que nós mais fazemos na Casa Espírita, que é um local de prece, mas também um local de estudo e de educação da alma, é a vida de Jesus. Talvez as pessoas também façam alguma forma de confusão, porque a gente normalmente não se refere ao Antigo Testamento. Mas não significa que nós não estudemos o Antigo Testamento. O que acontece é que, exatamente como Josué coloca, como objetivo é que a gente se transforme, tendo Jesus, por exemplo, se utiliza o Novo Testamento, que é quando traz a existência dele. Claro. Mas não há um desprezo por nenhuma religião e nem pelo Antigo Testamento. Apenas o nosso objeto de estudo, ele é muito mais focado no Novo Testamento. É só uma questão didática. Claro, Sim. perfeito. E pegando esse gancho ainda, só para, às vezes é interessante a gente fazer esses comentários, porque a nossa audiência é muito vasta, é muito qualificada, então, e é uma maneira também das pessoas, às vezes, pensar, não, mas o Espiritismo trata da vida de Jesus, não é? Eles são cristãos, assim como nós somos, assim como os protestantes, assim como os católicos são, não é? E nós temos esse ponto de convergência que é o Jesus como guia e modelo. Então, aquilo que a Fábio estava comentando, não é? Uma das máximas do Espiritismo é, o que Kardec falava? Fora da caridade não há salvação. Isso a gente tem que ter muito claro. Ele não disse fora do Espiritismo não há salvação, fora da caridade. Todas as outras religiões que levem a pessoa à caridade ou amor ao próximo, todas elas vão levar à salvação, não é? Floresce onde Deus te plantou. Exatamente, floresça onde Deus te plantou. Está no protestantismo? Floresça. Está no espiritismo? Floresça. Está no budismo? Floresça. E assim por diante. Então, por isso, meus caros, né, que a gente se debruça tanto, todo sábado a gente está aqui falando da vida do mestre Nazareno. A Fernanda Albuquerque diz assim, a Fernanda Albuquerque Maranhão, bom dia a todos, obrigado por falarem sempre sobre Jesus. Esse é o nosso papel, não é? Não é, Fernanda? A nossa missão é divulgar o Espiritismo, que o Espiritismo traz na nossa concepção, joga luz sobre o Evangelho de Jesus e traz a pureza e a simplicidade lá do cristianismo primitivo. Luciane também diz assim, Luciane Valgiongo, bom dia. Bom demais acompanhar o vosso programa, que a luz do Divino Mestre acompanha todos nós nesse belo dia de sábado. Obrigado, Luciane. Essa é a nossa vibe, né? Começar bem o sábado. Ivone Zambon também dá bom dia. Obrigado, Ivone. Vamos em frente. Mona, qual seria esse ensinamento de cunho moral que Jesus transmitiu pronunciando? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos falar um pouco sobre o aspecto moral, então, dessa sentença de Jesus. Veja que é uma questão bem profunda, né? Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ele vem esclarecer que nós temos obrigações quanto materiais aqui encarnados e espirituais, né? São os dois mundos, o mundo encarnado e o mundo espiritual.
Qual seria as nossas obrigações encarnados? Quando a gente vem com alguns propósitos, né? A nossa família, a nossa profissão, os nossos amigos. Nós também temos ali responsabilidades, coisas para desenvolver, não é verdade? Cultivar. Então, ele fala que a gente tem que ser justo nisso, mas não pode esquecer da parte espiritual, porque não é a nossa aqui encarnados não é a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir. A nossa verdadeira pátria é espiritual. Então, dai a César o que é de César, é a parte material. São as coisas que nós temos que desenvolver aqui na matéria. Dar atenção à nossa família, ao nosso trabalho, às coisas materiais que nós temos que ter aqui, né, para sobreviver, mas dar o devido equilíbrio, né? Aí que ele fala o equilíbrio entre o material e o espiritual. E dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Né? É a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Não podemos nos descuidar do nosso espírito. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o espiritual e a matéria. Mas veja que a gente vem para esse mundo, se coloca neste corpo e somos envoltos nessa matéria. Né? Vamos vivendo, vamos tocando as nossas coisas, às vezes nem damos a César o que é de César, não cuidamos da família, nem do trabalho, vamos indo, né? Vamos se envolvendo nas alegrias do mundo, da vida e vamos esquecendo, né? E que dirá de Deus que vamos lembrar, não é verdade? Então, veja que a gente ainda, ele aborda, que nem eu falei antes, uma questão muito importante, que é a justiça. A gente já tem discernimento para ser justo, dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus? Ou a gente só está mergulhado nesse corpo e dando a César, que eu quero dizer, só a matéria? É o trabalho, a família, às vezes nem a César a gente dá direito, que nem eu falei, não cuidamos direito da nossa família, dos nossos pais, dos nossos filhos, vamos nos envolvendo em ter, e esquecemos de ser. Né? Então, esses dois mundos que ele vem dizer que a gente tem que viver com justiça e com equilíbrio. E aí, para a gente, né, aqui, e para quem está nos escutando, a gente tem equilíbrio? A gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Como é que está a nossa jornada evolutiva? Eu vivo só aqui nessa matéria, pensando no amanhã, no que eu vou fazer depois, no que eu vou ter? Lembre que a gente não sabe quando vai ser chamado a retornar à pátria espiritual. Nós ainda vivemos um tempo em que as pessoas acreditam que são um corpo que possui um espírito, quando na realidade nós somos um espírito imortal que está vivendo uma experiência mergulhado numa carne que nos é emprestada. Exato. E aí me surge aquele jargão também popular que diz assim, que caixão não tem gaveta. Então é muito interessante a gente conseguir tocar, né, o coração dos materialistas, porque são pessoas que pelo dinheiro fazem qualquer coisa, não é? Pelo dinheiro, pela ganância, se preocupam em acumular capital, etc e tal. Bom, aí aqui vai mais uma advertência, mais uma ressalva. Os espíritas, meus amigos e amigas, não fazem voto de pobreza. Não é isso que nós estamos falando, tá? E nem de sofrimento. E nem de sofrimento. Porque as pessoas às vezes acham que a gente gosta de sofrer. Olha, nós estamos buscando aquilo que os filósofos clássicos já traziam, que é um meio termo. A felicidade está no meio termo. Então, o que significa também não ao fanatismo. Porque o próprio Kardec dizia assim, quando falava aos espíritas, mais ou menos assim, se ele fosse dizer hoje, eu não quero saber de espírita fanático. Porque o fanatismo não permite a nós o devido raciocínio. O fanatismo cega. Cega. Então, veja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos no mundo. Nós estamos encarnados, estamos no mundo, então nós temos coisas que precisamos fazer como pessoas do mundo. Pagar os impostos, é o nosso trabalho, é a nossa alimentação. Enfim, mas os espíritas... Qual é a opinião deles sobre o conforto, sobre ter coisas? Mas alguém por acaso que não gosta de conforto, de ter as coisas? Uma vida confortável? Não é? Nós não vamos abandonar tudo, vender tudo e seguir pregando aí sem eira nem beira. Não é esse o propósito, não é? Nós queremos ter um carro bom, sim, é bom, é interessante, sim. Queremos ter uma casa confortável, dar conforto para nossos filhos, para nossas esposas, nossos maridos, ter um trabalho que nos remunere,
Claro, isso não nos impede de que nós façamos o nosso exercício diário de fazer a conexão com Deus. Mas é a palavra que a Mona colocava antes, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Né? Esse é o Ter ponto. tudo isso, né, Josué, que você falou, é importante, porque isso daí é uma concessão que Deus nos dá. Se a gente tem conforto, se a gente tem dinheiro, é um talento que Deus nos empresta para que a gente aprenda a lidar com ele. Então não é errado a gente ter, mas saber que aquilo é um empréstimo, que eu vou ter que prestar contas quando eu retornar. E a grande questão Né? do apego, a grande questão do materialismo, nós que estamos há mais de 20 anos dentro das casas espíritas, né? Quantas vezes nós acompanhamos os irmãos que chegam em busca, porque a gente sempre fala que ou você vai buscar o que é espiritual pelo amor ou você vai pela dor. Uhum. E como é mais comum a gente receber as pessoas que vêm não só na dor, mas que vêm no desespero, né? Quanta gente que passou uma vida inteira ali trabalhando para ter, para acumular, para fazer, e em algum momento a sua vida simplesmente perde o sentido. Porque o sentido não está ali. Exato. E aí a pessoa vem como? Ela vem numa situação péssima, ela vem no desespero, ela vem na doença, ela vem no transtorno. Ou o que é mais comum ainda, quando eu vivo focado unicamente na matéria e eu perco totalmente de vista a questão espiritual, eu me volto para onde? Para o nada. Uhum. Então, quando Muito a vida interessante. material terminou, o que me restou? O nada. O nada. Uhum. E aí, quando eu tenho que devolver um ente querido a Deus, o que me resta? Acreditar que acabou Acabou tudo. tudo. Exatamente. E aí eu entro em desespero de novo. Então a questão não é você ter dinheiro ou você ter matéria. A questão é se você é escravo disso ou não. Exatamente. Se você tem equilíbrio para viver com Exato. isso. E o que você faz com isso? Lembro de uma passagem de Kardec, quando fala sobre o materialismo, ele diz assim, muito interessante, ele diz, o materialismo traz em si mesmo o germe da autodestruição do homem. Porque, repare, aí vem, né, a filosofia do nada, não é? Olha, vamos viver a vida hoje. Vamos viver a vida porque a gente não sabe até quando nós vamos viver. Uhum. Essa é a opinião do materialista, que acha que com o velório acabou. E as implicações morais aí são muito graves, né? Muito grave. Esse é um grande ponto. Porque, veja, se eu não acredito na sobrevivência do espírito, não é? Que a minha vida, como disse a Mona Lisa, que a minha vida verdadeira é a vida espiritual e que nós estamos em trânsito na vida física, qual seria o sentido de eu ser honesto, de eu amar ao próximo, De eu ser justo. de eu ser justo, de eu pagar os tributos a César, né, por exemplo, se amanhã Tudo se acaba. eu posso me deparar com nada. Então, isso é um convite à autodestruição. E a autodestruição, ela é gerida, ela é alavancada pelo egoísmo, não é? Então, a percepção, a certeza da vida espiritual, após a destruição do corpo físico, nos leva a esse exercício de amor, de caridade, de tolerância. Porque, veja, qual o sentido? Se com a morte tudo se acaba, como disse muito bem aqui a Fábio, eu vou me deparar com nada, não é? E o nada é simplesmente uma situação de desespero, de desolação terrível. É total. uma dor terrível. É uma dor total. E até, meninas, nós que vamos fazer um pequeno parênteses aqui, lembrando nossas atividades, né, na mediunidade, por exemplo. E até a gente convida quem quiser conhecer mais sobre a mediunidade, estudar a mediunidade, né? A Casa Espírita é o melhor lugar para isso. E a gente sempre diz que a mediunidade deve ser estudada e exercida de maneira santa. O que é mediunidade, para quem está nos ouvindo? A comunicação com os espíritos, que nós fazemos dentro de um horário certo, de um recolhimento, de uma maneira muito reservada. E com proteção da espiritualidade. Com proteção né? da Isso aí. espiritualidade e sem querer fazer consulta, nada. Era um acolhimento. Muitas vezes a gente nem sabe, muitas vezes não, quase sempre nem sabe quem é o espírito que está se comunicando. A gente presta um socorro. A gente não sabe, porque o Aqueles. telefone é lá para cá. Exatamente. Por que estou tratando desse assunto? Porque no trabalho mediúnico, que a gente só alcança depois de uma certa vivência no espiritismo, qual é a manifestação, Fábio? Como é que os espíritos materialistas chegam para conversar conosco? Eles chegam num estado muito ruim. E, por incrível que pareça, a gente pode afirmar que mais de 90% deles
vêm em busca do socorro, mas eles nem sabem que desencarnaram. Eles ainda estão tão apegados ao material e naquele momento já há uma angústia, um sofrimento, né? Porque eles já não possuem mais a matéria, que eles nem sequer se dão conta de onde eles estão. Porque em nenhum momento, muitos deles em nenhum momento da vida se prepararam para a morte. A gente planeja a nossa vida, a gente não planeja a nossa morte. E isso é um equívoco. É um equívoco, exato. E teve algumas passagens, né, nesse trabalho de vivência mediúnica que nos chama muita atenção e nos toca muito, que, né, o nosso irmão espiritual dizia, em espírito dizia, né, se comunicava através do médium, né, dizia, olha, o que as pessoas estão fazendo na minha casa? Revirando as minhas gavetas. Mexendo nas minhas coisas. Mexendo nas minhas coisas. Vão querer vender minha fazenda. Vão querer vender minha casa. Eu falo com a minha esposa, ela não me responde. Tanto que eu trabalhei para construir isso. E aí eu falo com a minha filha, com a minha esposa, eles não me respondem. Não tem noção da realidade espiritual. Bom, é isso para dizer, só para ter uma pálida ideia de como é importante, não é? A gente se proteger das ilusões da matéria, Uma coisa que a Fábio falou, ó, a gente não se prepara para a morte. Se preparar para a morte é dar a Deus o que é de Deus. Exato. Né? Se eu tiver esse equilíbrio, se eu souber que eu tenho que desenvolver a caridade, o amor, a tolerância, eu estou me preparando para a morte. Porque é isso que vai contar no outro plano. É isso que vai contar. E é um exercício que é interessante fazer. Às vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente fala. Eu falo isso em palestra às vezes. E se você morresse hoje? Como estão as questões que você deveria ter resolvido nessa vida? Ia ser que nem aquele textinho que tem do Chico, né? Me dá mais um mês. Por favor, eu vou resolver as coisas. Não, quer dizer... Não é agora. Não, é agora. Você tinha esse mês, você tinha antes. Mas, Fábio, ainda nesse contexto, né? Esse tema é muito rico e a gente nós vamos abrindo esses parênteses e vamos trazendo mais riqueza aqui para o nosso debate. Então, com essa passagem, Fábio, né, Jesus deixa muito claro os princípios de justiça, que nós já falamos, equilíbrio, né, e que o homem deve pautar e reger seu comportamento cristão diante da vida. Vamos agora, é muito importante a gente falar sempre, né, meninas, da vida na prática. Isso, colocar na nossa... Colocar na prática, trazer pro hoje. Pro agora. Hoje eu estou acordando, sábado de manhã, dia 11 de fevereiro, como é que eu vou trazer isso na prática, não é? Como ter, Fábio, essa justiça e esse equilíbrio em nossa vida? Nós precisamos ter claro que ninguém veio à Terra para passear. Né? Nós não estamos numa colônia de férias. E nem no Alice do País das Maravilhas, que tem gente que acha. Exato. Nós estamos num momento muito importante da nossa existência de aprendizado e de desenvolvimento. Então, nós reencarnamos porque recebemos uma oportunidade de progredir, de evoluir. E para que isso aconteça, nós temos obrigações. E nós temos obrigações que são sérias, obrigações que são muito importantes. Né? Então, por exemplo, o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele nos traz dignidade. Então, eu tenho uma obrigação com o trabalho? Sim. Eu devo ser escravo do trabalho? Não. Aí é que entra o equilíbrio. Eu tenho que viver para trabalhar? Não. Mas eu tenho que trabalhar para viver. E quando me proponho a fazer isso, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Aproveitando ali também, por mais que em algumas circunstâncias sejam ambientes mais difíceis, eu tenho um chefe complicado, tenho colegas que são difíceis, mas eu preciso aproveitar aquilo ali para me melhorar, para auxiliar, para aprender e ensinar dentro do ambiente do trabalho, fazendo isso de forma honesta, de forma correta. Eu vim ao mundo porque um homem e uma mulher me aceitaram. Esses são os meus pais terrenos. E eu tenho uma obrigação muito séria, muito importante com eles. De acolhê-los, de cuidar deles, de devolver a eles todo o cuidado e todo o amor que eles me deram. Ah, mas eles não me deram, não interessa. Você tinha que estar aqui. Você está aqui? Ótimo, devolva. Agradeça. Nenhum dinheiro no mundo paga a vida que você recebeu. E a nossa função não é julgar. Então, não importa a forma como os nossos pais nos criaram. Eles fizeram o que eles puderam, dentro das suas possibilidades. Provavelmente nos deram muito mais do que eles mesmos receberam. Né? Então, a nossa obrigação é olhar para esses pais com amor, com gratidão, com atenção, até que eles encerrem a sua jornada.
É fácil? Não, mas é necessário. Nós, em muitos momentos também, nos comprometemos lá no plano espiritual de trazer outros espíritos para dar a eles também a oportunidade, né, de resgatar talvez pendências que nós tivemos com eles. Enfim, temos nossos filhos, né, e a nossa obrigação gravíssima de conduzi-los da melhor forma. Como é que a gente conduz um filho? Conduz um filho com amor, sim, mas só amor não basta. Um filho precisa de amor e de limites. Um filho precisa do não terapêutico. Um filho precisa ser colocado no lugar dele. Dentro de casa, a casa é uma miniatura, a família é uma miniatura da sociedade. Dentro de uma casa tem autoridade. Quem manda em casa é o pai, a mãe, o filho obedece. E ele precisa aprender. Porque se ele não sabe obedecer o pai, ele não sabe ser um bom cidadão. Se ele não sabe respeitar a mãe, ele não sabe ser um bom cidadão, ele não respeita lá fora. Então, é uma obrigação importantíssima que nós temos. Amor e limite. E o principal, um filho não aprende com o que a gente fala, ele aprende com o que a gente faz. E nós vamos ser tratados por eles como nós tratamos os nossos pais. Então, a nossa condição de pais, ela é importantíssima. Amor, limite e exemplo. Sem isso, você não educa ninguém, né? Nós temos também o nosso papel de cidadãos. Nós temos uma questão para olhar sobre como nós estamos nos portando na nossa sociedade. Que tipo de semente nós estamos plantando, que tipo de valor. Porque nós vamos deixar filhos para o mundo, então nós temos que deixar bons filhos para o mundo. E nós temos que contribuir para que deixemos um mundo melhor também para os nossos filhos, né? São duas situações ali que têm que se complementar. Como é que eu me comporto? Eu tenho algum nível de contribuição? Eu tenho contribuído com a sociedade de alguma forma? Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? Hoje, inclusive, quando a gente fala em saúde mental, a saúde mental, ela passa também pela questão de que eu sou capaz de contribuir com o mundo onde eu vivo, né? Então, que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou uma pessoa honesta, né? Eu escolho pessoas dignas para governarem o meu país? Eu escolho a justiça na minha prática? Eu escolho a ética na condução da minha vida? Então, tudo isso são obrigações materiais que nós temos e temos que cumpri-las com maestria. Nós somos perfeitos? Não. São missões fáceis? Não. Mas é exatamente isso que vai forjando o nosso caráter e vai nos tornando criaturas melhores. Quando nós damos conta dessas obrigações materiais, é que nós estamos cumprindo com o nosso papel e nos tornando melhores. E aí, ao encontro disso, vem a questão espiritual. Porque se eu não tenho um amparo espiritual, se eu não tenho uma busca espiritual, a minha missão de me melhorar, ela perde o sentido, como voltamos ao que tu dizias antes, a questão do nada. Por que eu vou me tornar uma criatura melhor espiritualmente se eu vou morrer e acabou tudo? Né? Então, é quando eu me dou conta, é quando eu busco desenvolver a minha espiritualidade, quando eu dou a Deus o que é de Deus, que eu vou justificar uma existência digna, uma existência decente aqui na Terra. Então, essas são as nossas obrigações, né? É o mínimo e é muito. Muito mesmo. Mas pensem bem, quando nós viemos para a Terra, nós nos propusemos a fazer algumas coisas. Então, aquele companheiro que está do nosso lado, o nosso marido, a nossa esposa, não está ali por acaso. Aqueles filhos são um compromisso. Aqueles pais que são um compromisso, aqueles irmãos, aqueles amigos, colegas de trabalho, ninguém está ali por engano. Eles são tudo o que eu pedi para poder cumprir a minha jornada aqui. Resgatar erros cometidos, ganhar créditos para uma vida futura melhor. Então, se veio dessa forma e se eu pedi é porque eu posso. É fácil? Não, mas eu preciso me esforçar. Fazer então, minha parte. Disciplina, né? Quando a gente se disciplina, quando a gente se dá conta da importância de cada missão dessas, nós vamos ganhando força para poder conseguir chegar da melhor forma até o final. Maravilha, meninos. Vamos fazer um pequeno breakzinho para ouvir os nossos patrocinadores e aí a gente continua conversando, que eu quero que a Mona me fale depois se essa sentença dai a César o que é de César também tem uma outra conotação. O Evangelho de Jesus é tão rico que a gente vai estudando cada palavra, cada vírgula, ela tem um sentido.
Não é aquela linguagem literal, né, Mona? Não. Só o que está escrito ali. Se a gente ficar pegado à letra... A letra, né? não é? É aquela história, a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente. Então, o que quer dizer isso? Temos que ampliar o nosso horizonte, mas depois dos nossos comerciais. Vou pedir para o João Gabriel que ele passe o recadinho da escala construtora e da imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Scala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltamos então aqui, e antes dos comerciais eu tinha prometido ao nosso público que a Mona ia trazer um outro significado, né, da sentença. Dai a César o que é de César. Qual seria um outro enfoque também de cunho moral e também vinculado a uma outra mensagem de Jesus, né, Mona? Então, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Jesus vem nos falar de justiça. Então, a gente pode dizer que dai a César o que é de César é proceder... Seria a mesma coisa que proceder com os outros da mesma forma que gostaríamos que procedessem conosco. Veja bem que esse item dai a César, ele está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar ao Próximo. E ali ele vem abordar justiça, amor e caridade. E lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente tem as leis morais. E a última lei é justiça, amor e caridade. Veja que Kardec não fez uma lei da justiça, uma lei do amor, uma lei da caridade. Ele fez a lei de justiça, amor e caridade. O que ele está querendo dizer com isso? Que não existe justiça sem a gente ter desenvolvido amor e caridade. Né? Então veja que é uma coisa bem importante. Essa fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Se a gente só isso, o mundo já estava regenerado, né? Uma maravilha, nós estávamos no céu, né? Mas eu trouxe aqui o Livro dos Espíritos e a questão 875, ó. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste, os Espíritos respondem, né? No respeito aos direitos de cada um. E a 879, olha só. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então, veja que, será que a gente é justo? A gente tem noção do que é justiça? A gente não tem ainda, né? Porque a gente julga, a gente não ama, a gente não é caridoso. O nosso dar, ele não tem um equilíbrio e nem é justo. Né? A gente é totalmente desequilibrado. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa evolução moral, a gente não entendeu ainda o que é a justiça humana. Né? Nesse livro Contos e Apólogos, no capítulo 35, tem uma historinha muito legal que diz questão de justiça. Então, eu vou resumir bem rapidinho, tá? Claro, fica à vontade. Esse livro é ótimo. Contos e Apólogos, só para dizer que é do Chico, né? Irmão X. Pelo Irmão X. Então, conta que um grande juiz, que vivia só no país do amor, ele quis vir ao planeta para ver como é que estava a nossa justiça. Né? Veio acompanhado de uma comitiva. Chegando aqui, ele foi a uma cidade muito moderna, cheia de intelectuais, já adentrou ao tribunal. E lá tinha um rapaz, eu digo um rapaz porque era 40 anos, narra o Irmão X, sendo julgado. Esse rapaz era um empresário, mas ele tinha falido, tinha 4 filhos e uma esposa. E não conseguia emprego, e estava lutando e tal. E a esposa ficou doente, ele adentrou um estabelecimento e roubou alimentos.
Mas esse irmão evoluído, esse doutor da lei evoluído, que veio estudar o direito aqui, notou que o rapaz ficava em prece pedindo desculpa, que se arrependeu muito do que ele tinha feito, que não era a educação que ele tinha. E ficou esperando para ver qual era o veredito. E, para surpresa dele, ele foi condenado a 20 anos de cadeia por aquele delito. Mas esse juiz, né, que veio do outro mundo, ele esperava que o delito fosse assim, ó, desse uma oportunidade dele se refazer, dele se reconstruir, né? Mas não foi. E ele ficou tão indignado com esse delito que ele resolveu ir ao grande chefão. Disse, não, de noite eu vou na casa da pessoa que comanda esse país. Chegando lá, para sua surpresa, estava tendo uma festa. Gente, essa história nada a ver, é pura coincidência com a atualidade agora, tá? Mas está narrado ali, podem ler. Chegou, estava tendo uma festa, regada a champanhe, a petisco. Foi ver então, que era o chefão, estava condecorando uma pessoa muito importante, um militar muito importante, que tinha matado milhares de pessoas, planejado assassinar, mas tinha tido sucesso nessa missão. Ele disse, não, tem uma coisa errada com essa justiça, com a justiça desse mundo. Não, isso aqui, vocês têm Jesus, ele disse, né? Para a comitiva que estava. Vocês têm a figura de Jesus pregado na cruz. Jesus veio há 2000 anos e explicou que tem que amar, que tem que fazer aos outros o que gostaria para a gente. Por que não estão ainda colocando em prática? Juntou, voltou para o plano espiritual, chegou lá, não está certo. Está errada, tem algum problema com essa civilização que não está dando certo. Diz, o que tu quer fazer? Eu quero voltar e ficar 500 anos para ver se eu ensino esse povo o que é a justiça, né? Então, moral da história, a gente não entendeu a justiça ainda. No nosso dia a dia, a gente tem justiça quando a gente lida com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos problemas. A gente é justo. Né? Qual é o sentido de justiça para nós? O Evangelho deixa muito claro, que é amor e caridade. Amor e caridade. Né? Então veja que ainda não entendemos isso. Voltando à pergunta, fazer aos outros o que gostaríamos para nós, a gente age assim no nosso dia a dia? A gente olha o outro como gostaria que olhássemos? A gente abraça o outro como gostaria que nos abraçássemos? A gente fala bom dia como gostaria que nos... São coisas simples que muitas vezes a gente não faz. Verdade. Disciplina. Então, disciplina. A gente está longe ainda. Verdade. Mas se nós... Eu sempre digo na palestra, faz um cartaz e coloca lá na geladeira. Fazer aos outros o que eu gostaria... Que todo dia tu vai abrir, tu vai lembrar. Né? Porque se a gente adotar isso, eu adotar, a Fábia adotar, o Josué adotar, todo mundo adotar, nós vamos transformar o mundo. É verdade. É isso que a nossa missão, o motivo da nossa existência é esse, né? Nos melhorar e fazer com que impulsionar a Terra para o mundo de regeneração. Exatamente. Né? Perfeito. Meus amigos, antes de encerrar, eu queria fazer um convite a nossos amigos e amigas ouvintes e também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, dizer o seguinte: é mês de fevereiro. As casas espíritas estão retomando os trabalhos, a gente não está mais com os reflexos da pandemia, né? Graças a Deus a gente está sentindo cada vez menos os reflexos. E os trabalhos estão todos presenciais. Então, quem tem interesse em estudar a doutrina espírita, porque uma das vocações do espírita é o estudo, é o amor pelo estudo. Sempre, né? Não termina nunca o estudo do espírita. Não. Vai estudar quanto tempo? A vida toda. Uma encarnação só é só o começo. E é pouco, né? Meu Deus do céu. Né? Só as obras de Chico são mais de 400. Então, tem obras da Federação Espírita Brasileira, que orientam o nosso estudo na Casa Espírita. Tem também atividades de evangelização infanto-juvenil. Então, para isso, basta procurar, né, as Casas Espíritas, e onde tem palestras também. Uma coisa muito importante também é dizer o seguinte: quanto custa? Zero. Nada. Não custa nada. Não precisa fazer inscrição, não precisa fazer cadastro, não precisa ter indicação, não precisa pagar nada. É só chegar. É só chegar. As portas estão abertas. Mas como é que os espíritas sobrevivem, então mantém as casas? A gente se vira, a gente faz pizza, a gente faz macarronada, a gente faz café, paga mensalidade, entendeu? Então, o nosso trabalho é movido pela caridade. O que é de César fica fora da casa, ok? A gente tenta dar o que é de Deus. Então, o que é de Deus. Perfeito. E mais um convite, já no último minuto.
4 de março. Não percam um grande expositor espírita que nós estamos trazendo a Chapecó, a 12ª URI está trazendo, Arthur Valadares. 4 de março, 19h30, no auditório, no centro de eventos, no auditório Ciro Sosnoski. Ele vai falar sobre fé e visão. É um rapaz de 34 anos que vem de São Paulo e é uma grande revelação do movimento espírita brasileiro. Nós estaremos trazendo ele para cá. 400 vagas, cheguem antes, mas a gente vai tratar desse assunto mais vezes. Mas vão se programando, meus amigos. Arthur Valadares, 4 de março, no centro de eventos. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Mona, muito obrigado ao João Gabriel. E o João Cuyudo vem chegando aí, minha gente. Vem chegando para alegrar ainda mais a nossa manhã. Tá bem? Um abraço para todos vocês. Até o próximo programa.